Oi pessoal, tudo bom? Então, me atrasei um pouco, uma correria do caramba, mas a gente está entrando ao vivo. É aquilo que eu falo para vocês. Eu estou tentando respeitar as 22 horas, mas é complicado. E eu estou querendo hoje fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não sei se vai dar muito certo. Eu vou tentar fazer num papel, a gente desenhar um pouco aqui e fazer algumas anotações. Talvez seja mais fácil de entender, lei de Ohm, a gente olhando ali no papel. Eu também não vou me aprofundar muito, porque eu acho que eu acho que eu vou dar alguns truques básicos para a gente poder ajudar o pessoal com esse assunto de lei de Ohm. Então, eu vou tirar a câmera aqui, porque eu vou fechar ela e a gente fala no papel aqui, tá? Deixa eu cortar aqui. Tô só enquadrando ela aqui. Deixa eu só ver se eu ajusto aqui o vídeo pra gente. Vou trocar aqui. Para que a gente veja melhor. Deixa eu trocar aqui. Bem, eu acho que aqui tá dando para ver bem. Depois a gente vê. Vocês devem estar me ouvindo bem. Deixa eu abrir o. Eu queria abrir o bate-papo aqui, que aí vocês vão conseguindo falar comigo aqui. Vamos ver se dessa vez eu aprendo. Vou tentar aqui ajudar. Eu vou começar mais ou menos do básico, como eu fiz daquela outra vez, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos imaginar. Não sei se essa caneta. Aqui. Vamos imaginar aqui dois reservatórios. Eu sou péssimo de desenho, mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Dois reservatórios interligados por um cano, tá? Eu não sei se está dando para ver bem, talvez esteja um pouco estourada a imagem. Aí você imagina que aqui tem uma quantidade de água. Deixa eu pegar uma outra caneta mais forte aqui. Agora acho que vai ficar melhor de ver. Tá? E aí você imagina que esse reservatório está com uma quantidade de água e esse está de cabeça para baixo para vocês, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir inverter. Mas e aqui uma outra quantidade de água. Essa diferença, vamos dizer que daqui para cá a gente tem uma medição e que aqui a gente tenha, por exemplo, 12 litros, tá? E que desse lado aqui tenha 20 litros, por exemplo. Significa que daqui para cá existe uma diferença de 20 menos 12, tem uma diferença de 8 litros, que a gente vai usar uma outra unidade, que é o volt. Tá? Então, volt é uma diferença de potencial. Quando você tem uma pilha, por exemplo, que ela tem o polo positivo e ela tem o corpo dela negativo. Esse lado, que seria o negativo e aqui o positivo, né? Ele está mais carregado de elétrons. Certo? Então esses elétrons, eles, quando você fecha o circuito, né? Que você interliga os dois lados aqui, eles querem vir nessa direção. A corrente flui da onde está mais negativo para onde está menos negativo, porque aqui tem prótons, né? Se a gente for olhar, você tem o núcleo lá do átomo e aqui em volta a gente tem os elétrons aqui rodando em volta.
Esse cara tá cheio desses elétrons, e esses elétrons soltos, eles querem se desgarrar e aí eles vêm para o lado de cá. Então, os elétrons é como se fossem partículas de água. Então, essa água, ela quer sair daqui e vir para cá. Por quê? Porque aqui tem mais água do que o lado de cá. Então, essa diferença de potência, ou seja, aqui tem um potencial e aqui tem outro potencial, como aqui tem um potencial e aqui tem outro potencial, essa diferença a gente mede em volts. Tá? Essa circulação de água, né? A água querer vir para cá, porque pelo princípio dos vasos comunicantes, eles querem se equilibrar. Essa ligação de um lado para o outro aqui, ela é medida em, vamos dizer, litros por hora. Eu vou usar a unidade de litros, tá? Litros por hora. O que vai acontecer? Esses elétrons, que no caso a gente aqui está usando a analogia de água, que estão querendo vir para o lado de cá, essa medida de quantidade de litros ou de elétrons por hora é o que a gente chama de ampere. Isso tudo em homenagem a pessoas. Esse aqui é um cara chamado Volt, esse aqui é um outro chamado Ampere, que descobriram essas coisas e foi batizado nele. Então a gente vai usar sempre o A aqui, e aqui a gente vai usar o V para representar a diferença de potencial. Então, essa água que está circulando de um lado para o outro aqui é a corrente, ou seja, ela flui, corre água daqui para cá. Tá? E por último, a outra grandeza, que seria a resistência. Gente, desculpa estar de cabeça para baixo, mas é porque eu posicionei, porque a câmera estava virada para mim e eu abaixei a câmera. A resistência, que algumas pessoas representam como R, mas na verdade ela é representada por uma letra grega, que é o ômega, em homenagem a uma outra pessoa, que é o homem. Tá? Então isso daqui é a letra O grega, esse desenho aqui, que é a resistência. Eu vou chamar de R para facilitar, vou chamar a corrente de A e vou chamar a tensão, que é a diferença de potencial, de V. Essa resistência é justamente tudo que existe no caminho daqui para cá que dificulta a passagem do líquido, no caso dos elétrons. Se esse cano aqui for mais fino, então eu vou virar aqui, tá? Então vamos dizer que a gente tem aqui um cano e aqui a gente tem um outro cano. Você acha que a água tem mais dificuldade de passar nesse cano fino ou a água tem mais dificuldade de passar nesse cano grosso? Um cano, né, que tem um diâmetro maior. Isso vai acontecer também com fio. Então, se você tem um fio com uma bitola menor, a resistência dele vai ser maior. Se você tem um fio com um diâmetro, uma bitola maior, a resistência vai ser menor. Ou seja, a resistência é inversamente proporcional à bitola do fio. Uma outra coisa que também faz diferença seria o comprimento. Você imagina que você tem um cano desse comprimento e você tem um cano deste comprimento. Repara que eles dois têm exatamente a mesma bitola, mas esse cano aqui é muito mais curto do que esse aqui. A água passa com mais facilidade aqui do que seguindo esse caminho todo aqui. Então, quanto mais curto for o fio, menor é a resistência. E quanto mais longo for o fio, maior é a resistência. Deu para entender até aqui? Então,
A gente ali estava falando de 3 grandezas, a corrente que a gente vai representar de A, que é os elétrons fluindo, a tensão, que é a diferença de potencial, que não tem tanto a ver com os equipamentos em si, porque tem a ver com a fonte que está alimentando ele, que gera a diferença de potencial, que a gente vai representar de V, e a resistência, que a gente está representando de R. Essas são as 3 grandezas. E aí existe um macete que muita gente, tem vários vídeos sobre isso, que a gente usa um triângulo, certo? Aonde a gente usa aqui V, desculpa, gente, me deu um branco agora aqui nessa fórmula. Espera aí. Incrível isso, porque eu fiquei... Desculpa aí, mas eu vou só checar aqui, porque eu quase não uso esse macete. A gente hoje em dia tem calculadoras que fazem esse trabalho. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É aqui, ó, V, e o R é aqui, e o A é aqui. A gente pode usar I, tá? Desculpa, porque realmente me deu... exatamente, é falta do vapor. Eu cheguei numa correria, você não tem ideia. A minha cabeça tá aqui a mil, pensando num projeto, um monte de coisa. Mas eu não ia deixar de fazer o review, tá? Eu não ia deixar. Então, é essa fórmula aqui mesmo, tá? Então você imagina que esse ponto aqui seja uma multiplicação. Eu vou desenhar isso de novo, isso ficou muito ruim, tá, gente? Eu vou desenhar novamente, isso ficou ruim. Desculpa a bagunça. Vamos lá, V, R, e eu vou usar o A. Vamos deixar o A de ampere e vamos deixar desse jeito. O pessoal usa I, tá? Pode usar I aqui também. Então eu vou riscar isso aqui. Então, imagina que isso aqui é uma barra de divisão e isso aqui é uma multiplicação. Aqui tem um vezes. Então, se você tapar esse V, você vai ter que R vezes A. Então, V é igual a R vezes A. Se você tapar o R, você vai ter que o R é igual ao V sobre o A. E se você tapar o A, você vai ver que o V, vamos lá, o A é igual ao V sobre o R. Ok? Então, dessa combinação, a gente tira 3 fórmulas, aonde eu posso, sabendo 2 delas, eu consigo descobrir a terceira. Então, se eu sei a tensão e a resistência, eu consigo descobrir a corrente. Se eu sei, por exemplo, a tensão e a corrente, eu descubro a resistência. E assim, essas são as 3 fórmulas que a gente pode usar da lei de Ohm. Como a gente usaria isso aqui? Aí eu vou dar uma explicação sobre alguns usos, né, que a gente pode, algumas informações que você pode precisar para essa parte aqui. Por exemplo, tensão. No modo geral, a gente está falando aqui de pilha. Um outro detalhe, tá? A gente chama muito de bateria, mas o nome correto seria pilha. Por quê? Porque quando você tem uma daquelas 18650, ela é uma pilha. Quando eu boto uma segunda ou uma terceira, eu começo a interligar elas, fazer interligações, por exemplo, vou ligar em paralelo aqui, eu passo a ter uma bateria. Uma bateria é um conjunto de pilhas. Se ela é sozinha, apenas uma, sem essas aqui, eu tenho uma pilha.
Então, as 18.650, mesmo sendo... A gente fala bateria, porque ela é uma célula que faz parte de uma bateria. Por quê, gente? Eu estou só modificando aqui, mas só para vocês entenderem. Porque essas nossas baterias, a 18.650, 26.650, 20.700 ou 21.700, são baterias, né, que a gente hoje em dia chama de baterias, mas por quê? Porque são pilhas que fazem parte de uma bateria industrial. Isso aqui é de uso industrial. Geralmente, quando uma empresa compra uma dessas aqui, ela não compra uma, ela compra um conjunto e monta dentro, por exemplo, uma bateria de laptop. Ela realmente é uma bateria. Por quê? Porque lá dentro tem várias 18.650, várias delas que formam um banco de bateria. Certo? Então, a gente chama... agora, sem problema nenhum chamar de bateria, mas também eu ouvi gente falar pilha. Ah, não, tá errado. Tá errado não, pelo contrário. Essa pessoa que falou pilha tá mais certa do que a que falou bateria. Mas não quer dizer que a gente possa usar. Eu, inclusive, vou falar bateria porque eu já estou acostumado e porque vocês também já estão acostumados. Então a gente vai continuar chamando essas pilhas, porque individualmente elas são pilhas, de bateria. Tá? Então, vamos ver um detalhe para poder utilizar essas fórmulas sobre essas baterias aqui. A gente vai ter aqui a tensão dela e aqui o fornecimento de corrente. Então, a gente pode botar, por exemplo, aqui 4,2 volts, aqui 0 volts, aqui eu vou fazer uma outra marca em 3,7 volts e aqui eu vou fazer uma outra marca em 3,2 volts. Então, ao longo... A gente pode chamar isso aqui... para facilitar, eu vou chamar isso aqui de tempo. Eu vou simplificar, ou seja, o tempo vai correr ao longo dessa linha e aqui é a tensão. Então, porque a corrente vai estar na ligação entre os dois, a capacidade, que a gente chama de ampere-hora, por exemplo. O que acontece? Durante, ao longo do tempo aqui, então vamos botar aqui 1 segundo, 2 segundos. Claro, esse tempo não é isso, tá? Eu estou colocando aqui um tempo qualquer, uma escala qualquer, mas é só para vocês entenderem como funciona a bateria. Eu vou seguir aqui até, por exemplo, 7, 8, 9, eu vou até 10, por exemplo. Vou fazer uma bem longa. A bateria já começa que quando ela está totalmente cheia, ela está nessa tensão de 4,2 volts. Mas imediatamente ela tem uma coisa chamada VSAG, que é também conhecida como uma tensão de queda interna da bateria, que é ocasionada por causa de uma coisa chamada RI, que é a resistência interna da pilha ou da bateria, tá? Essa queda de tensão é que vai influenciar em todo o gráfico da bateria. Então, uma bateria que tem alta resistência interna, e depois eu posso explicar isso aqui, a grosso modo, que isso aqui é complexo, ela vai fazer uma queda de tensão mais brusca ou menos brusca ao longo do tempo. O que vai acontecer? Essa bateria imediatamente ela já começa a cair e vai para cá e fica em 3,7, 6. Ao longo desse tempo vai decaindo até que ela cai rapidamente. Então, se a gente fizer toda essa ligação até aqui, por exemplo, e aqui, você vai reparar que ela ficou mais tempo em 3,7 volts, porque nesse instante ela estava em 3,7. Nesse instante ela estava em 3,7. Nesse instante ela estava em 3,7. Nesse instante também. E nesse aqui é que ela começou a cair.
Mesmo assim, ela está mais perto de 3,7 do que de 3,20 ou de 4,5. Então, você repara que a bateria passa muito mais tempo na região de 3,7 do que aqui. E é por isso que a gente diz que a bateria tem uma tensão nominal de 3,7 volts. Ou seja, ela passa mais tempo nesta tensão do que em qualquer outra tensão ao longo da descarga dela. Ok? Deu para entender até aqui? Gira a caneta. Como gira a caneta? Puta, o problema é girar isso aqui, ó. Eu posso girar. Eu vou tentar fazer assim para que fique certinho para vocês, porque fica muito louco. Eu concordo. Eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar de cabeça para baixo, porque a câmera está virada. Mas deu para entender. Essas eu vou botar certinho para que todo mundo veja certo. Não é celular, é uma webcam que está conectada num laptop. É complicado para eu fazer isso aqui, Guilherme. Mas, enfim. Você tem aqui a fórmula, tá? Que seria a tensão, resistência e corrente. Eu representei a corrente como A de ampere, eu não usei o I, que é muito tradicional. Então a gente diz, tapando, eu vou falar de novo com isso aqui virado. Tapando aqui, você vai ter que R vezes o A. Imagina que essa ligação aqui é vezes. Então V é igual a R vezes o A, que é a corrente. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Quando eu tapar o R, eu vou ter que V sobre o A é igual a resistência. Então, sempre que eu tapo isso aqui, eles tiram para mim a fórmula. Se eu tapar aqui, vai dizer que o A, que é o que eu estou tapando, é igual a tensão sobre a resistência. Então, A é igual a tensão sobre a resistência. Tá? E olhando aqui sobre a bateria, explicar para vocês que tensão que nós vamos usar. Por que eu botei o 3,2? Eu botei o 4,2 porque todo mundo acha, mas a minha bateria saiu do carregador com 4,2 volts. Então a tensão que eu tenho que fazer meus cálculos, usando a fórmula de lei de Ohm, seria 4,2. Não é 4,2. Por quê? Porque rapidamente a bateria sai de 4,2 e vai para a tensão nominal dela, que é 3,7. Aonde ela passa... Por que ela é nominal? Porque ela passa muito mais tempo na região de 3,7 do que em 4,2. Ela só ficou em 4,2 no instante zero. E logo depois que o tempo começa a correr para cá, certo? Ela já ocorre uma redução de tensão. E ela passa mais tempo nessa região e logo depois ela começa a morrer, porque ela já está no final da capacidade dela. No final, a bateria realmente ela começa a morrer mais rápido. O gráfico é mais ou menos assim. Ele chega a ser até mais brusco até do que isso. A queda é mais rápida. E quando ela cai abaixo de 3,2, mesmo que ela ainda tenha carga, tá? Vamos supor que essa bateria caiu aqui. Ela ainda tinha carga, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou em 3,2. Nesse instante de tempo, eu ainda estou em 3,2. Ainda tem 3,2 volts. Só que ocorre uma coisa que é a tensão de cut-off, que é o ponto que o equipamento, o mod, desliga. Ele fala assim, para mim não dá mais. Para mim não tem mais como funcionar com uma tensão tão baixa. Né? Deixa eu ver, será que eu consigo escrever? Duvido. Ó, escrever de cabeça para baixo, ó. Cut off. Vai ficar horroroso minha letra. Já é ruim, vai ficar pior. Cut off é essa tensão de 3,2. É o ponto que o mod diz assim: não tenho mais como funcionar abaixo dessa tensão, tá? Eu até desenhei errado, tá? Então, são duas informações importantes que você pode ter.
a tensão de cutoff, que geralmente isso muda de equipamento para equipamento, mas pode ser de 3,2. A tensão nominal, por que se usa a tensão nominal para cálculo? E a tensão da bateria, que todo mundo acha que é a bateria, que é a tensão de 4,2 volts. Isso ocorre, essa queda brusca imediata, por conta da resistência interna da bateria. Eu posso falar isso depois, vamos por parte. Eu estou tentando dizer que o que nós vamos usar para cálculo, né, quando o uso de uma bateria, seria 3,7 volts. Se forem duas baterias, multiplica isso aqui, né? Puta, eu não vou conseguir desenhar isso de cabeça para baixo, juro. Deixa eu ver. Consegui. Vezes 2, tá? Então, o que acontece? Quando a gente agora for aplicar essas fórmulas, quando a gente falar de tensão e for uma bateria, será 3,7 volts. Pô, mas por que você falou do 3,2, essa tensão de cutoff e tal, não sei o quê? Vamos lá. Repara, gente, que uma coisa acontece com a corrente. Quando a tensão cai, imagina que o número aqui em cima está menor do que anteriormente. O que vai acontecer com a corrente? Imagina que esse número aqui, independente desse R, qual o valor que ele for, tá? Se esse número diminui, a corrente vai diminuir também. Está diretamente proporcional. Em compensação, se essa tensão sobe, essa corrente sobe também. Então, se eu tenho uma tensão maior sobre mesma resistência, a corrente aumenta. Se eu tenho uma tensão menor sobre mesma resistência, vamos isolar isso aqui, a gente está olhando só essa fórmula por enquanto, a corrente sobe. Então, muita gente gosta de fazer o cálculo com 4,2 volts. Por quê? Porque te dá uma margem de segurança. Porque quando eu trabalho com 4,2, eu consigo ter o máximo de corrente que eu vou conseguir fornecer. Mas tem um outro detalhe, e aí a gente vai ter que falar sobre uma outra fórmula, que seria de potência. Gente, eu vou virar aqui e depois eu desvio, não se preocupa. Nós vamos falar sobre uma outra fórmula de potência que diz que potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, se você tem, por exemplo, um objeto com 100 watts, e aí eu posso usar aquele mesmo princípio lá, tá? Eu boto assim, ó, o triângulo. E eu digo que potência é tensão vezes a corrente. Se eu quiser saber, por exemplo, um objeto de 100 watts que está sob uma bateria de 3,7 volts, e eu quero saber qual é a corrente dele. Eu tapo corrente, e aí eu vou ter que o A é igual a 100, ok? Olha lá, 100, dividido pela tensão, 3,7 volts. Eu vou usar uma calculadora, que eu não vou nem cansado do jeito que eu estou, querer fazer isso aí de cabeça, sem menor condição. A gente tem aqui aproximadamente 27 amperes. Então, se você tem um mod de uma bateria, por exemplo, um mod daquele o Aegis, que é de uma bateria só, para ele conseguir dar 100 watts, que é o máximo dele, ele precisa de uma bateria que forneça pelo menos 27 amperes. Só que você tem que tomar cuidado com um problema. Deixa eu virar isso aqui para vocês. Não sei se vocês conseguirem entender.
Essa foi a fórmula que gerou esse triângulo. Você tem que, quando eu cubro aqui, potência é igual a tensão vezes a corrente. Quando eu coloco, eu quero saber a corrente, eu digo que potência sendo dividida pela tensão, eu consigo achar a corrente, que foi o cálculo que eu fiz aqui. E se eu cobrir a tensão, eu quero descobrir a tensão, eu sei a potência, eu consigo dizer que a potência dividido pela corrente é a tensão. Ok? Deu para entender essa fórmula de potência. Isso também tem a ver com lei de Ohm. E essa daqui é bem importante para a gente. Eu vou desvirar para continuar desenhando e eu viro de novo, não se preocupa. É chato, mas eu não consigo virar essa câmera agora pela maneira que ela está montada, tá, gente? Desculpa. Para a próxima eu vou tentar fazer uma coisa melhor. Mas o que acontece? Imagina que eu tenho uma redução da tensão. Essa tensão caiu, a bateria está descarregando. Mas o mod quer manter os mesmos 100 watts de potência. Então vamos dizer que agora eu quero saber a corrente sobre 100 watts na situação em que o mod está perto do cut-off, ou seja, eu vou desligar, a bateria já está no final de vida dela, ela está com 3,2 volts. Você vai reparar o que vai acontecer. A corrente, obviamente, vai subir. E muito. Ó. Olha a diferença quando eu usei a tensão de cut-off, ou seja, a tensão em que o mod já, abaixo disso, ele não trabalha mais. Por isso que algumas pessoas gostam de fazer o cálculo de corrente para saber da bateria usando esta tensão aqui. Porque essa tensão é o ponto onde você vai forçar mais do mod. E não a nominal. Na nominal, você repara que a corrente é mais baixa. Em compensação, se a gente olhar o gráfico aqui da bateria, você vai ver que o tempo que ele fica aqui, ó, esse tempo que ele leva daqui para chegar nessa, ele é muito mais curto do que esse tempo todo aqui que ele ficou nessa outra tensão. Deu para entender? Então, isso daqui faz diferença? Faz diferença, gente. Porque mesmo sendo um instante bem pequeno, faz diferença. Mas, obviamente, eu devo considerar muito mais essa tensão aqui do que essa de cut-off. Essa de cut-off é uma coisa mais para você gerar uma margem de segurança. Porque o próprio mod, e aí é que o mod mecânico não faz isso, ele continua funcionando, 3.2, 3 volts, e ele está lá funcionando, e 2.8, e ele está lá funcionando, e 2.7 danificou sua bateria, porque abaixo de 2.8 a bateria de lítio é dano quase que permanente nela, e ele continua funcionando. Ele não quer saber, ele vai e continua funcionando. Então, se você quiser ter uma margem de segurança, você pode fazer cálculos usando essa tensão de 3.2. Mas você repara que ela é muito pequena comparada a esta área aqui, que é gigante. No caso, essa área aqui, né? Ó, olha a diferença. É muito pouco se a gente comparar essa áreazinha aqui com essa área. Isso é apenas uma questão de segurança, mas esse instante é muito pequeno para causar talvez um dano à bateria. Ele é muito pouco tempo que ela fica nessa tensão, porque a queda é muito brusca. Então, eu acho que a gente deveria usar muito mais essa tensão, mas essa é a minha opinião. Quem quiser pode usar essa daqui nos cálculos. Um outro detalhe que a gente pode também falar usando esses cálculos de lei de Ohm, falando dessa coisa, é a respeito de como se porta a bateria ao longo do tempo. Se você tem uma bateria
Você imagina, uma bateria, eu vou fazer outro desenho, porque aquele desenho vai ficar muito rabiscado, e desculpa, eu vou novamente virar aqui. Eu vou fazer 2 gráficos aqui, bem simplificados, e vocês vão me comparar. Uma bateria tá assim, e a outra bateria está assim, ok? Então aqui eu vou dizer que é 8 segundos e aqui eu vou dizer que é 10 segundos. Aqui vai ser a tensão máxima de 4,2 e aqui também vai ser 4,2 e aqui vai ser o 3,2. Tá? Vamos dizer aqui. Olha o gráfico dessas duas baterias e você repara numa coisa. Aqui, olha a área útil dessa bateria, o tempo que ela ficou nesta tensão. E olha a área útil desta bateria, o tempo que ela ficou. Porque aqui, ó, já houve o corte. Na verdade, abaixo daqui eu já não tenho, né? Aqui, por exemplo, aqui já está abaixo. Então essa área eu posso até remover. Você repara que ela funcionou durante mais tempo do que essa. Mas essa manteve a tensão por um período mais longo que essa daqui. Por isso que muita gente vem defendendo que as nossas baterias não deveriam ser expressas em miliampere-hora, porque isso não quer dizer nada. Porque se você tem uma bateria que ela conseguia fornecer uma determinada corrente, porque eu vou falar sobre a capacidade, porque isso tem a ver com capacidade. Isso ainda está ligado lá à nossa potência. Se você tem uma bateria de 1000 miliampere-hora e uma bateria de 3000 miliampere-hora, tá? Isso significa mili é milésima parte, então isso vai dar 1 ampere-hora. E esse aqui vai dar 3 ampere-hora, tá? Esse aqui é um H, tá mal desenhado, eu tô ruim demais hoje. Hoje eu tô morto, gente, eu acordei cedo pra caramba, mas eu não ia deixar de fazer nunca isso aqui. A gente tem que manter manter essa coisa certa aqui, tá? Você quando tem essas duas capacidades, você vai imaginar o quê? Ah, não, essa bateria aqui é muito inferior a essa aqui. Puta, essa aqui é maravilhosa. Só que ela representa, dentro desse tempo aqui, área útil efetiva de quanto tempo ela ficou na tensão que presta. Porque ela pode continuar fornecendo corrente, mas ela está numa tensão tão baixa, que é o caso dessa daqui, que ela já ficou abaixo do limiar, que para mim não serve de nada. Ou seja, toda essa área aqui para mim não presta para porcaria nenhuma. Só prestou esse pedaço. Enquanto que essa daqui, ela tinha uma capacidade menor, mas durante o período que ela funcionou de verdade. Então, se duvidar, essa daqui funcionou bem por, vamos dizer aqui, caraca, será que eu não vou conseguir fazer isso? Mas, ó, 6 e essa 8. Ou seja, isso daqui não quer dizer nada pra gente. E é por isso que baterias profissionais, eu, por exemplo, já vendi baterias profissionais, elas não são expressas em miliampere-hora. Elas são expressas numa outra escala, que seria watt-hora. Por que watt-hora? Porque além de eu ter na fórmula a corrente, eu teria também na fórmula a tensão, que é muito importante. Porque não me adianta ter uma bateria que está abaixo de 3,2 volts. É o caso da gente usar essa fórmula de potência. Abaixo de 3,2 não me adianta nada. Então o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que pegar uma bateria, dizer qual a corrente eu tenho dessa bateria e ver por quanto tempo ela consegue fornecer a corrente que eu quero com a tensão que eu quero. Se você tem tensão vezes corrente, o que você tem? Potência. Potência é medida em quê? Watt. Então, se você tem uma bateria de 27 amperes fornecendo 3,7 volts, essa bateria vai ter, eu vou fazer aqui a conta, porque eu não vou, novamente vou falar que não vou fazer essa porra de cabeça, tá? Ela vai ser uma bateria de 100 watt-hora, porque ela consegue fornecer isso aqui por um instante de tempo. Deu para entender, gente? Isso para mim é muito mais importante do que eu dizer miliampere-hora. Isso aqui não é tão importante. Até porque a gente tem uma coisa, é uma característica, isso a gente pode falar, eu já falei em baterias, mas só para grosso modo, para também não sair do leite de homem, o que acontece? O que importa para a gente, como a gente trabalha com correntes muito altas, não me interessa ter uma bateria que não consiga fornecer essa corrente. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que bateria é fonte de corrente. Ela consegue fornecer corrente à vontade. A única coisa que limita o fornecimento de corrente da bateria é temperatura. Então, quando o cara diz assim, uma bateria Sony, eu vou escrever aqui, depois eu viro. VTC6, uma bateria LG HB6, tá? HB6. Essa bateria tem 35 amperes e essa bateria tem nem 20, tem 19 amperes aproximadamente. Essas coisas são variáveis. Mas quando é aí que eu quero entrar na discussão. Isso aqui é um 6. Caraca, ficou horroroso. Vamos lá. Quando a gente fala que essa bateria tem 19 amperes, não quer dizer que ela só possa fornecer até 19. Ela pode fornecer 20, 21, 22, 30, 40, 1000 amperes. Tudo depende do instante do tempo. E é por isso que as pessoas mentem no corpo da bateria. O cara pega a bateria aqui e diz assim, olha, minha bateria aguenta 60 amperes. Ok, 60 amperes. Por quanto tempo? Quanto tempo? Ela consegue manter 60 amperes do início ao fim? Aquela curvinha aqui que a gente fez, ela vai do início ao fim fornecendo os 60 amperes ou ela cai direto aqui, ela não aguenta manter a tensão? Isso é que importa. Então, o cara diz, e outra, ela consegue fornecer 60 amperes sobre que temperatura? Por exemplo, porque vamos supor que o cara especifique que a bateria dele só se danifica, só ventila, só explode, só causa problema depois de 150 graus. Aí ele pega, vai medindo a corrente, com 50 amperes, ela mediu 100 graus. Porra, para mim 100 graus já é muito alto. Mas o cara diz, não, para mim tá bom, ela ainda não explodiu. Então com 55... com 55 amperes ela está em 130 graus. Porra, ainda tá legal. Já derreteu a capa, mas ela tá indo. Ok? Ela não explodiu. 60, 150 graus. Porra, ainda tá segurando. 63 amperes. Explodiu. Beleza. Então minha bateria é de 60 amperes. Porra, uma bateria a 150 graus? É isso que o fabricante faz. Aí o fabricante escreve no corpo da bateria que a bateria aguenta 60 amperes. Aguenta. Primeiro, ele tinha que dizer por quanto tempo ela aguenta 60 amperes. E é por isso que existe uma informação nas baterias que é o CDR, que é a descarga, a taxa de descarga de corrente. Isso aqui é muito importante.
Isso que diz, por exemplo, não, essa bateria aguenta 60 amperes por 1 milésimo de segundo. Ou não, essa bateria aguenta 60 amperes por um período mais longo, mas ela chega a 150 graus. Porra, amigão, então tua bateria não é de 60 amperes. Tá, eu quero tua bateria até 100 graus, menos, 80 graus. E o tempo todo, qual é a corrente dela? Ah, tá, a CDR dela é de 35 amperes. Então, 35 eu garanto que ela fica numa temperatura baixa e que ela aguenta essa corrente. A tensão dela não cai. Porque isso é uma certa inteligência do processo químico da bateria. Um detalhe que aí é que eu vou entrar aqui, ó, que a gente estava falando aqui de potência. Se você reparar, a gente falou que quando a gente variava a tensão, obviamente a corrente varia. Agora vamos imaginar, eu vou colocar a potência em evidência. Eu botei aqui a potência e botei que tensão vezes, né, aqui multiplicação, vezes a corrente é igual a ela, tá certo? E agora vamos raciocinar aqui. Se eu mantiver a potência constante, esse número eu não quero que mude. E se eu subir este número aqui, eu subir a tensão, o que vai acontecer com a corrente? Obviamente ela vai cair para que a potência fique igual. Então, se eu mantiver a mesma potência e eu subir a tensão, a corrente cai. E é por isso que a gente usa 2 baterias em série, 3 baterias em série, para subir a tensão. Ou é por isso que a gente tem um mod regulado que consegue me dar uma saída, ele consegue elevar a tensão. É um processo complicado, eu não vou falar disso agora, a gente pode falar isso depois, é bem chato, é bem difícil, que é o conversor DC-DC, que consegue elevar a tensão. Tá? Agora vamos imaginar o contrário, a tensão começou a cair. O que acontece com a corrente? Para manter a mesma potência, a corrente começa a subir. Então, quando você tem uma bateria que começou a perder, por exemplo, ela não está aguentando mais fornecer corrente, o que ela faz para tentar manter a mesma potência? Ela começa a variar essa tensão. Porque ela está com uma resistência interna e ela começa a ter variações para ela tentar fornecer mais ou menos. Ela não consegue manter, tá? Isso eu já falo para vocês. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Ela não consegue. A tensão dela começa a despencar e aí é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. A tensão despenca e aí ela para. O mod imediatamente para e a bateria também para de gerar diferença de potencial. Ela não chega a zero, porque se chegar a zero você causa um dano permanente para ela. A bateria de íon de lítio não pode baixar de 2,8 volts. Tá? Ela não pode baixar, ok? Não pode baixar de 2,8. Abaixo de 2,8 pode causar danos permanentes à bateria e essa bateria não carregar mais. Ou pelo menos ela não vai carregar mais de forma correta. Assim como passar de 4,2 volts na carga da bateria é muito risco também. É dano na bateria. Eu acho que é um dano até mais certo de danificar a bateria do que você baixar a tensão. Mas deu para mais ou menos dar uma passada nessa coisa da potência. Usando ainda essa fórmula da potência, eu quero dar uma outra dica para vocês de cálculo. Vamos imaginar que você tem um aparelho, isso é uma coisa... Porque lei de Ohm tem a ver com mod mecânico, mod não regulado. Quando o mod é regulado, tudo que está sendo entregue a coil, vem do regulador, não vem da bateria. Então tudo que você está vendo lá no teu visorzinho lá, as informações que você está vendo aqui,
não são relativas à bateria, são relativas ao regulador. Quando a gente vai fazer um cálculo, qual a bateria correta para o meu mod que está usando uma potência tal? Eu quero botar meu mod em 100 watts. Eu quero saber que bateria eu vou usar para um mod de 100 watts. Lembrando, não entra na fórmula a resistência. Esquece, eu não quero saber. Por quê? Porque a bateria só fala com o regulador do mod. Então nós vamos ligar aqui e vamos botar uma bateria aqui. Ela está ligada no mod. Eu posso colocar uma segunda bateria ligada aqui ao mod e interligar aqui. Eu vou estar fazendo um circuito em paralelo. Ou eu poderia ligar duas baterias assim, tá? Aqui uma ligada à outra e fazer a ligação do circuito em série. Ou poderia misturar série e paralelo, que é o que eles chamam de para-série, né? Paralelo e série, que seriam 4 baterias. Isso é indiferente para o cálculo que a gente vai fazer. O que importa aqui, por quê? Porque quando eu somo duas baterias, eu multiplico a tensão por 2. Quando eu coloco duas baterias em paralelo, eu aumento a capacidade de fornecer corrente por 2. Existe inclusive o Munk falando num vídeo, e aí várias pessoas, não é por 2, o Munk falou. Não, o Munk não falou isso. O Munk diz que para você ter uma margem de segurança, por conta da resistência interna da bateria, ele manda você não usar vezes 2. Ele manda você usar o número de baterias menos 1 mais 50% de uma bateria. Ele usa esse cálculo, certo? Para poder ter uma margem de segurança. Mas na teoria é isso aqui que acontece. Dobrou, botou duas baterias, a capacidade de fornecimento. Por quê? Porque vai ser dividido o trabalho. Você tem uma bateria aqui e você tem uma outra bateria aqui. Ok? Duas baterias. Essa bateria está fornecendo corrente e essa bateria está fornecendo corrente. Está havendo uma divisão de trabalho. Então, metade da corrente, né, está sendo fornecido por essa bateria e a outra metade está sendo fornecido por essa outra bateria. Eu vou virar aqui, mas eu acho que nem precisou desvirar, deu para vocês entenderem isso aqui. Quando eu dobro, eu uso duas baterias em série, eu dobro a tensão. Ocorre uma soma de tensões. Eu somo, por quê? Imagina que você tem lá o nosso barrilzinho de água aqui. Lembra do barrilzinho de água ligado pelo cano? Aí, aqui, ó, a água aqui, ó, tá? Tá ligada pelo cano. Aí vamos dizer que tá aqui, tá com água, aqui tá com água. Vamos dizer que eu tenho aqui 8 litros de água. E aqui eu tenho 4 litros de água. Eu tenho uma diferença de potencial de 4 litros. Aí vamos supor que eu pegue uma outra ligação aqui, um outro circuito, que está com uma diferença de 8 também e 4 também. Tem os mesmos 4 litros. Aí vamos dizer, isso claro que isso não é possível, porque tem uma torneira aqui, eu fechei aqui, peguei toda a água que estava desse lado, que no caso é uma outra bateria, e joguei essa água aqui dentro. O que aconteceu? Aqui ficou de 8, passou a ter 16 litros. Os 16 litros menos, porque isso aqui não vale. Essa parte não. A gente só tem a diferença de potencial. Eu joguei dos dois lados. Eu peguei essa daqui, joguei para cá e peguei essa e joguei para cá. Eu tenho que, né, manter
as diferenças de potência. Só que esse lado aqui, né, quando eu faço a soma, esse lado fica com 8 e esse lado fica com 16. E aí a conta agora não é mais 8 menos 4. A conta é 16 menos 8, que vai dar igual a 8. Ou seja, a tensão, a diferença de potencial, passando essa água para lá, tá? Os dois lados tem que passar. Porque senão eu não tenho diferença de potencial. Então a pilha é uma diferença de potencial. É esse conjunto. Eu só fechei aqui para poder vocês entenderem passando de um lado para o outro aqui, tá? Para vocês entenderem a água jogando aqui de um lado, como se fossem dois copos. Senão ficava estranho porque tem esse caninho ligando aqui. Mas você imagina que eu joguei e eu mantive os mesmos 4 litros do lado de cá, os mesmos 8 litros aqui, que seriam a soma de duas baterias. Eu dobrei o potencial. Então, quando eu ligo as duas em série, eu dobro o potencial. Se eu tinha antes 3, eu não vou conseguir, isso é impossível. Se eu tinha 3,7 volts, eu agora passo a ter o dobro, eu passo a ter 7,4, é isso? 7,4? É. 7,4 volts, com duas baterias. Se eu aumento a tensão, eu não sei se eu estou me fazendo claro, porque está começando a ficar meio confuso. Porque eu parei para a gente explicar sobre essa história do regulador, eu vou falar, mas é importante porque isso aqui gera muita dúvida séria. Por que não faz diferença se o teu mod é série ou paralelo para esse cálculo? E depois eu vou falar por que também não faz diferença a resistência. Aliás, eu já até falei, porque como a bateria está alimentando o regulador, isso aqui não faz diferença. O consumo é fixo em 100 watts, independente da resistência. O mod regula isso. Então isso aqui não me interessa. E agora eu estou tentando explicar por que não interessa ser série ou ser paralelo. Porque quando eu ligo em paralelo, eu divido a corrente. Quando eu ligo em série, eu dobro a tensão e aí entra nessa coisa que a gente falou aqui. Eu vou voltar aqui para trás, que a gente falou anteriormente, que quando eu tenho uma potência, né? Eu estou aqui, uma potência fixa. Eu dobrei a tensão, certo? Se eu dobrei a tensão, a corrente cai a metade. Porque potência é igual a tensão vezes a corrente. Se essa aqui caiu a metade, essa aqui dobra para essa ficar igual. Se essa aqui dobrou, essa aqui cai a metade para essa ficar igual. Deu para entender? Eu estou usando a mesma potência. Manteve os 100 watts. Eu dobrei a tensão. Se eu dobrei a tensão, a amperagem caiu a metade. Então, no cálculo, também não vai valer. Vai ser a mesma coisa. Aqui não caiu a metade? Aqui também caiu a metade. Então, independente da ligação ser série ou paralelo, a corrente vai ser igual nas duas situações. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Agora vamos voltar para esse exemplo. Eu vou virar de novo para esse troço não ficar confuso. Que já está. Eu imagino que vocês devem estar dando um nó na cabeça. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma bateria. E aí não interessa para mim se é série, se é paralelo. Eu vou falar de uma só. Ligada num regulador, que no caso é o mod. Está aqui o regulador. Tá? Ligada a uma coil que também não me interessa que resistência é essa. Só me interessa dizer que eu setei em 100 watts. Vamos lá. Como é que eu sei qual a corrente está sendo consumida dessas baterias a grosso modo? Como é que funciona? Você vai dizer, primeiramente, o número de baterias. Isso importa. Se você tem 3 baterias, e aí você pega essa informação e divide. Por quê? Porque
a carga, não é a carga, o fornecimento, o trabalho vai estar sendo dividido entre o número de baterias. A gente já mostrou isso aqui. Se a gente olhar anteriormente aqui, a gente mostrou nessa daqui, quando eu falo de série paralela aqui, que a carga é dividida entre as duas baterias, seja em série, porque a tensão dobrou e a corrente caiu à metade, ou seja em paralelo, porque houve uma divisão de corrente, a tensão se manteve constante. Tá? Então, aumentou o número de baterias, há uma divisão de trabalho. Se há uma divisão de trabalho, eu tenho que pegar a potência, que no caso é o trabalho, e dividir pelo número de baterias. Então, vamos dizer que a gente tem 100, eu vou manter, vai ficar quebrado, mas tudo bem. E eu vou dividir. Cada bateria, né, esse 3 passa para lá dividindo, né, obviamente, sobre 100, e cada bateria vai ficar com 33,3 watts para fornecer. Houve uma divisão de trabalho. Deu para entender até aqui. Aí, como é que eu vou fazer? Qual é a tensão dessa bateria? E aí é que entra o grande lance. Nós vamos usar aquela tensão de 4,2, a de 3,7 ou a de 3,2? Isso é uma decisão. Eu usaria esta tensão, essa, porque eu acho ela mais importante. Eu usaria o 3,7, que é a tensão nominal. Essa daqui, eu acho que não deveria ser utilizada. Essa por uma questão de margem de segurança. Mas vamos usar 3,7. Então vamos dizer que 3,7, né? Aí a gente vai voltar lá na fórmula de potência. Vamos lá. Vou voltar alguns passos para trás aqui para a gente mostrar a fórmula de potência. Isso tinha que ser um quadro branco, né, gente? Isso está horrível. E aí eu interagindo aqui com vocês e a gente falando. Mas eu acho que está dando para entender, tá? Se eu quero saber qual é a corrente, eu tapo corrente e eu tenho que a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Tapei a corrente, potência dividido pela tensão. Então vamos lá. Voltei aqui e eu quero saber qual a corrente que essa bateria precisa fornecer. Eu vou dizer que a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Isso vai ser igual a, eu vou arredondar, tá, gente? 33 watts sobre 3,7 volts. Isso vai dar igual, e eu vou usar a calculadora, porque eu não sou bobo nem nada. 33 divididos por 3,7 vai dar 8,9 amperes. Ou seja, para eu ter um mod que forneça 100 watts a uma resistência, que eu não preciso saber qual é essa resistência, não preciso saber como está ligada a essas baterias, basta saber o número de baterias. Eu fiz uma suposição de que o mod teria 3 baterias, tá? 3 baterias. Significa que cada uma vai estar sendo exigida em 33,3 watts, que eu arredondei para 33. E aí eu usando a fórmula que também faz parte da lei de Ohm, a fórmula de potência, que diz que a corrente é igual a potência sobre a tensão. Eu pego os 33, que é o que uma bateria precisa fornecer, e divido pela tensão dela. E aí eu escolhi entre essas 3 opções, eu fiquei com a tensão nominal, porque eu acho que é a mais correta. E diz que a bateria tem que fornecer aproximadamente 9 amperes para trabalhar com o mod. Ou seja, a bateria vai ser exigida em 9 amperes quando estiver sendo utilizada num mod de 3 baterias
que está fornecendo para uma resistência 100 watts. Deu para entender isso aqui? Isso aqui é um uso prático de lei de Ohm. Um deles, né? A gente tem vários, mas esse é um deles. Só que a gente não pode esquecer um detalhe. Esse fio aqui tem uma resistência. O aparelho tem uma coisa chamada eficiência. Nada funciona sem gastar energia. Para poder fazer qualquer transformação, regulagem, para que o sistema funcione, esse aparelho aqui gasta energia. Então, a gente entra nessa conta aqui uma coisa chamada eficiência. E aí é que tem a diferença. Porque, por exemplo, um mod que usa chip DNA, ele tem uma eficiência de aproximadamente 95%. Ok? Mas um mod que usa um chip Zezinho, que a gente não sabe, Zezinho, tem uma eficiência de 80%. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando esse cara, que é o nosso mod, está fazendo a transformação, trabalhando com a energia dessa bateria e passando para essa resistência, ele só usou 5% para ele. E ele conseguiu transferir 95% para a carga, que seria a nossa coil. Enquanto que o mod com chip Zezinho, tá? Ele só conseguiu passar 80%. Ele teve uma perda de 20%. Enquanto que o chip DNA teve uma perda de 5%. Outra coisa, esses números não são chutes não, tá? É verdade, o chip DNA tem uma eficiência de 95%. Cada um tem características diferentes, além de todas as outras coisas, capacidade de regular em TC, ajuste, recursos de software, programação, não sei o que, tararara. Existe um projeto eletrônico, não é o chip DNA, é o projeto da Evolve que faz com que o mod tenha eficiência de 95%, enquanto que um mod normal tem 80%, 85%, às vezes 90%, tá? Então, nessa fórmula aqui, eu tenho que acrescentar a perda, que geralmente é de 5% a 20%. Para ter uma margem, eu vou criar uma média entre os dois aqui, aproximadamente, e vou botar uns 10%. Eu acho que está de bom tamanho, só para a gente ter. Então, o que vai acontecer? Eu vou arredondar isso aqui, por exemplo, para 9 amperes, e vou adicionar mais 10%, que a bateria vai ser exigida. Por quê? Porque para eu dar 100 watts para essa resistência, eu tive que gastar, não 100, eu tive que gastar 100 mais 10%. Eu tive que gastar 110 watts para chegar 100 watts nessa resistência. Deu para entender isso? Eu gastei mais da bateria, mas não chegou tudo até a resistência. Isso é eficiência. O rapaz falou, o problema da eficiência é que não cabe no bolso, mas ele tem razão, porque DNA é caro pra cacete. Mas é caro porque tem todo um projeto, gente. Então não é caro só porque é bonito, caro porque do lado de fora é de madrepérola, ou porque tem osso incrustado, ou porque o torneiro mecânico é um torneiro maravilhoso que ficou 22 horas torneando. Porque tem mods que são mais caros por esse motivo. Esse aqui é caro porque teve um projetista que usou componentes de qualidade e fez um baita de um projeto de eletrônica, tá? E é por isso que assim, não dá. Qual o melhor chip, qual o melhor mod, qual o melhor não sei o que, aquelas coisas. Gente, é projeto. Você tem que entender um pouco de eletrônica para olhar as duas placas e dizer, nossa, isso aqui é melhor mesmo, tá?
E por isso que eu digo assim, IRRI, que eu não sei o que, tem suas diferenças cada um. Então, a gente vai usar 9 mais 10%. Eu já arredondei aqui para 9, vou arredondar de novo, porque puta, vai ficar 9,9. Eu vou dizer 10 amperes. Então, eu vou botar aqui, bem grandão, ó, 10 amperes. É quanto cada bateria vai precisar fornecer para um mod que está alimentando uma resistência que não me interessa o valor dela, com uma bateria que não me interessa qual é a bateria, nem como ela está ligada, só me interessa o número de baterias. No caso aqui a gente colocou 3 baterias, tá? Não vou conseguir desenhar aqui, mas enfim, colocou 3 baterias. São 3 baterias ligadas a um mod para fornecer 100 watts essa resistência. Cada bateria teve que fazer um trabalho de 33. Usando a fórmula da lei de Ohm, eu descubro que cada bateria vai precisar fornecer aproximadamente 9 amperes. Mas, como eu tenho um mod que tem uma eficiência menor do que o DNA, mas ele é mais baratinho, menor do que o DNA de 10%, eu tenho que fornecer 9,9, aproximadamente 10 amperes. Gente, ficou uma rabiscada do caramba, mas eu acho que deu para entender como se utilizar. Agora, por último aqui, eu vou colocar a fórmula aqui, então. X baterias, ok? Dividido por 3,7 mais 10%. No caso, isso aqui na fórmula tem que ser bateria, esse X tem que passar para dividir, né? Porque senão vai dar errado. Vai ter que ser o número de baterias vezes a tensão. Eu vou refazer essa fórmula aqui. Vai ser, hoje eu tô ruim, eu tô muito cansado. Mas é o seguinte, vai ser 3,7 vezes o número de bateria, vou chamar de N, vai ficar mais fácil. Era o que eu ia chamar e na hora eu fiz besteira aqui. Mais 10%. Isso tudo é como a gente vai fazer para chegar nesse cálculo aqui, tá? Então, o que interessa é o número de baterias para dividir a potência, tá? É porque eu esqueci, você tem que botar o P ali, né? Nossa, hoje eu tô ruim, gente, tô ruim. Tô fazendo ao vivo aqui na raça e na coragem aqui, porque aqui, desculpa, tem um P aqui, tá? Vamos lá. Então, 3,7, que é a tensão de uma bateria, P, que é a potência, dividida pelo número de baterias mais 10%. Essa é a fórmula para você achar a corrente de uma bateria para uma determinada potência, qualquer que você quiser. Eu vou botar aqui para vocês poderem memorizar legal. Pera aí, vamos fazer bonitinho. Então, a corrente de uma bateria vai ser igual a P sobre o número de baterias vezes 3,7 mais 10%. É isso aí. Esquece essa porcaria toda que isso ficou horroroso. Ficou uma bagunçada do caramba. Mas por aqui eu acho que você já entendeu. O P é potência e o N é o número de baterias. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui na verdade está em cima. Eu botei errado. Porque esse 3,7 tem que multiplicar aqui. Mas eu acho que isso foi uma passada mais profunda do uso da lei de Ohm. Eu acho que a gente consegue entender um pouco. Ficou confuso porque eu estou extremamente cansado. Eu saí de casa às 6 e pouca da manhã. Vocês veem pelo horário, eu já estou assim. Foi uma correria muito grande. Mas ou seja, para sair 6 e pouca da manhã, eu acordei bem antes disso. Mas o que acontece?
eu acho que deu para dar uma noção de vocês de como usar a lei de Ohm. Não é só apresentar a lei de Ohm. Pô, V, R vezes A ou vezes I. O pessoal fala V, I e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que tentar entender como usar essas ferramentas. Quando que eu uso essa ferramenta de potência? Eu quero saber, por exemplo, eu posso saber com uma determinada potência, como é que eu chego a que corrente, qual é a bateria que eu tenho que usar. Então, esses detalhes todos, eu consegui aqui, eu acho que tentar passar um pouquinho para vocês, usos práticos, por isso que ficou muito rabiscado e realmente sem preparação, né? Eu só sentei aqui, botei um pedaço de papel com a câmera virada de cabeça para baixo e comecei a riscar aqui. Mas eu acho que deu para você dar uma passada. A gente pode fazer mais. Eu acho que é bom que gere dúvidas. Não dá para ter um vídeo só. A gente pode voltar, fazer tudo de novo. Porque eu acho que só pega a coisa quando pratica, quando treina, quando vê e usa. Principalmente. Quando usa. Quando você usa muito isso, é que você começa a ver, isso aqui é interessante, eu consigo calcular isso, eu consigo chegar a isso, eu quero saber essa resistência, não sei o quê. Então, lei de Ohm é muito importante. Lembrando que lei de Ohm para mods regulados não vale 100%. Como a gente acabou de ver. Porque se fosse um mod mecânico, a resistência era de suma importância. Essa resistência aqui, no mod, né? Quando eu botei aqui ela no mod aqui, eu vou pegar de um desses desenhos, pode ser desse aqui. Essa resistência aqui, no mod mecânico, é primordial, porque você não tem o regulador. Não existe essa potência fixa. Você tem que usar as outras fórmulas de lei de Ohm, porque aí essa resistência passa a valer e não essa potência. Quando você está trabalhando com mod regulado, esquece isso aqui. Essa resistência não me interessa. O que me interessa é que o mod vai estar fornecendo esta potência para essa resistência. E quem vai estar fornecendo esta potência para o mod? As baterias. Então me interessa quantas baterias são. Mas não como elas estão ligadas, porque isso o mod vai se ajustar. Porque se elas estiverem ligadas de um jeito, ele baixa a corrente, se estiver de outro, ele aumenta a tensão. Blá, blá, blá. Então, é isso. Não, suco de goiaba é sacanagem. Suco de goiaba não dá para beber. Aí eu não vou relaxar, aí eu vou me estressar. Mas entendeu? O William toda vez tem essa piada. Aliás, agora vários têm essa piada da história da goiaba. Mas o que acontece? Aliás, eu acho que um dos únicos sucos que eu não bebo é o diacho da goiaba. Acho que é o único. Deixa eu lembrar. Acho que é um dos únicos. Enfim, esqueci a história da goiaba, vamos ver aqui. Mas deu para entender? Ou seja, isso aqui é um uso bem prático para você saber que bateria eu vou usar no meu mod. Usando lei de Ohm. Porque senão as pessoas falam, mas para que eu vou saber isso? Não me interessa nada, negócio de lei de Ohm. Vou ficar fazendo conta, papapá. Existem calculadoras. Só que esse tipo de detalhe aqui não tem a ver com... Quer dizer, tem a ver porque é lei de Ohm, tá, gente? Pô, pelo amor de Deus. Não vou desfazer o cara que fez a lei de Ohm. Isso daqui é muito mais útil para mods mecânicos do que para mods regulados. Não quer dizer que essas fórmulas não sejam importantes. Não quer dizer que estas informações todas que eu passei aqui não sejam importantes, tá? São importantes sim. Mas, obviamente, existem diferenças, porque você tem um equipamento eletrônico no meio do caminho que regula a coisa. Ele processa o sinal. Então, realmente, obrigado, João. João contribuindo aí com o canal aí, fez uma doação para o canal. Obrigado, João. Teve outra pessoa lá atrás, eu não me lembro até quem foi, eu ia até agradecer, mas eu estava no meio da explicação. Mas é sempre bom. Foi o Fredson, que é dos Estados Unidos.
Pô, obrigado, Fredson. E teve o Tchê também, tá, gente? É legal, ajuda a gente a manter o canal, porque youtuber de vape brasileiro com a Anvisa no cangote é terrível. Não vou nem explicar isso para vocês, que isso aí não merece explicação. Mas então, a gente vendo essa fórmula, parece que essa fórmula é primordial. E deu para reparar que eu fiz todo um cálculo aqui, tá? Eu fiz todo um cálculo aqui e eu não usei aquelas fórmulas. Eu usei combinações diferentes, obviamente, mas eu não usei R, aqui não entrou resistência em momento nenhum desses cálculos, e eu consigo achar a corrente da bateria desse mod. Então, mod regulado é diferente, tá? O mod mecânico vai usar muito mais aquela outra fórmula e o mod regulado a gente tem que fazer algumas adaptações à fórmula. Gente, eu acho que, caraca, 1h20 falando. Eu não sei como é que vocês me aguentam. Com essa loucura e uma caneta vermelha riscando de cabeça para baixo. Mas enfim, eu acho que, gente, peço desculpas, eu realmente estou cansado. Você vê, eu esqueci até fórmula. Eu não sou disso. Eu sou um cara que tem uma memória para fórmula muito boa. Na escola de engenharia e tudo, mas hoje eu realmente estava morto, mas eu não vou deixar de fazer, eu já falei isso para vocês, eu fiz um ao vivo de dentro do hotel, do meu quarto do hotel, sem luz, no escuro, ficou uma boa de uma porcaria, mas eu não vou deixar de fazer, para a gente ter o hábito de ter essa nossa, toda quinta-feira, a gente ter aqui, ter esse bate-papo. Hoje eu não vou conseguir bater papo com vocês, porque puta, já ficou grande pra caramba esse vídeo. Então, a gente no próximo eu faço o seguinte, como a gente hoje não teve zero bate-papo, no próximo a gente faz um tema livre. É até bom que me dá mais... eu não preciso ficar pensando o que eu vou falar, preparar alguma coisa para vocês. A gente faz um tema livre. Eu estou tentando botar sempre um tema livre para a gente ficar batendo papo e jogando conversa fora e falando aquelas perguntas que vocês quase não fazem. Quem é o melhor? É o Sigley ou é o Druga? Quem é melhor? O mod da não sei quem ou não sei quem? Aquela pergunta que quase ninguém faz, né? Então, mas não se preocupa, eu vou sempre tentar responder, tá? Eu vou encerrar então aqui. Eu não vou nem abrir a câmera. A gente se despede, ó, fazendo mímica aqui. Porque para eu abrir a câmera eu vou ter que reenquadrar isso aqui. E eu não sei se eu vou conseguir. Tá? Gente, William, obrigado. Dá like. Deixa eu ver. Denis. Tranquilo, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela informação. Eduardo. Tagliacoli. Taglia, né? Tagliacolo, nome italiano, né? Nome chique, pô. Elton Papes, que deve ser grego, talvez. Herbert Silva Pereira, quem é o melhor? Pois essa eterna pergunta. Elton Souza, todo mundo... Gente, isso, é italiano. Gente, então, um abraço, tá? Fiquem com Deus, quem é de Deus, ou Alá, ou sei lá como... o que for de cada um, mas assim, fiquem bem, vamos vaporar, vamos fazer crescer o vapor no Brasil. O pouco que eu posso contribuir, a minha contribuição é essa, é o que eu mais entendo, é a eletrônica. Então vou tentar focar muito nisso. Um outro detalhe, eu estou recebendo uma série de coils, eu vou mostrar algumas aqui para você, porque a gente está fazendo uma série de experiências com coil, tá? Essa daqui é da Craft, essa daqui é do Renan Gavinho. Cadê aqui? Não vai focar, filha da mãe. Mas eu estou preparando uma informação mais técnica sobre isso. Eu vou lançar uma parte delas no Face, no Instagram e uma parte aqui, tá? É isso. E um abraço para todo mundo, tá?
Desculpa qualquer coisa aí.